Bom, nós estávamos falando, né, sobre a oração, né, de orar por aqueles que prometem algo para nós, né, quando vocês saírem, se alguém falar, olha, eu vou fazer isso, vocês já colocam essa pessoa no caderninho de oração, porque ela vai receber ataques também. Como eu falei para vocês no início, que eu não podia crer que o inimigo ia fazer o que a minha amiga missionária estava me falando, e ele fez, mas eu recebi vitória, porque eu estou aqui falando com vocês, e a vitória é nossa. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Mas tem que ter oração. Como diz o pastor Daniel sempre, né, que a obra missionária pode ser feita sem dinheiro, mas sem oração não. Sem oração não se pode fazer. Então, em todos os no mínimo detalhe. Então tem que ter oração. Bom, eu creio que vou deixar um pouquinho agora de Noetinha, do meu envio, né, as experiências que eu vivi nestes primeiros anos de campo missionário, e entrar na segunda parte. Porque vocês se lembram que eu falei que Deus falou que me levaria a um lugar, e que esse lugar seria de treinamento, né, para mim, de preparo, e com tudo o que eu já fazia aqui, mas que nesse campo onde ele me levaria, que até naquele momento eu não sabia que era Argentina, seria de treinamento, e que depois ele me levaria a lugares. Sabemos que cada nação, cada país, ele te dá 3, aqui no Mercosul, né, por exemplo, eles dão 3 meses de visto de turista para a gente estar. Eles me davam 3 meses. E chegou um momento que eles passaram a me dar 1 mês. E 1 mês era muito pouco, porque o cansaço da viagem, o gasto com a viagem, na época, a economia da Argentina estava dolarizada. Então, a igreja gastava mais de $100 cada vez que eu vinha, e nos anos 90, $100 era muito dinheiro. E quando eu vinha, a igreja gastava mais de $100 com a minha viagem. Então, conversando com o pastor, ele chegou à conclusão de que o meu tempo na Argentina tinha terminado. E eu me lembro que em dezembro eu estava no meu quarto e de repente eu tive foi algo sobrenatural. Eu me via sobrevoando o Oceano Atlântico. Mas foi algo assim muito que eu não sei explicar. Eu não estava dormindo, mas também não estava acordada. Foi algo assim meio... No outro dia eu cheguei com o pastor. Falei, pastor, eu tive esse sonho assim, assim, assim. Aí ele olhou bem para mim e falou, Miriam, tu te vas. Eu amei, né? E com poucos dias foi quando o pastor me falou, o seu tempo aí terminou. Eu amei, pastor. Aí contei para ele o sonho. E para resumir, eu vim deixar tudo lá em Noetinha, vim embora. E chegando aqui em Brasília, como eu tinha trabalhado na biblioteca mais de 7 anos, como eu falei para vocês, eu fui na biblioteca para rever e ver como estava depois de 3 anos, né, que eu estava fora. E de repente chegou um pastor, que eu não sei se vocês conhecem, o pastor Bezaliel Duarte. E ele chegou e falou, Miriam, eu recebi um convite para ir para Moçambique e eu não posso ir. Eu vou passar esse convite para você. Eles vão dar para você todo o material que você tem que ministrar lá. E eu falei, mas eu nunca dei aula assim, eu só dou aula para criança, adolescente, né? E agora dar aula em outro país, na África. Mas o missionário, ele tem que estar disposto a enfrentar desafios. Eu nunca fiz, mas o Espírito Santo capacita.
O Espírito Santo capacita, então eu aceitei. Eu aceitei, já fui conversar com o meu pastor e ele falou, tudo bem, vamos agilizar isso. Falei com o departamento de missões também. E na época eu creio que era o pastor Viana. E conversamos e, para resumir, em 5 meses eu estava sobrevoando o Oceano Atlântico, rumo à Sudáfrica e depois cruzamos para Moçambique. E foi uma bênção. Então, o que vem do coração de Deus para a nossa vida, a gente não esquece. Eu vejo assim, a gente não esquece e acontece, né? E aí eu falei, Senhor, aí eu me lembrei de novo da profecia, porque quando eu estava indo para a Argentina, eu me lembrei de um lugar longe, mas nem me preocupei com um lugar mais longe. Mas eu sempre falava em África, sempre tinha o desejo de conhecer a África. E eu me lembro que a minha tia, que ainda era viva na época, falou, não, você pode pregar o evangelho aqui, na África não, na África não, é muito longe, o que você vai fazer na África? Você recebe estes comentários, né? E eu vejo como barreira para você não ter aquela coragem, mesmo que se impulsiona. E então aí às vezes o inimigo usa, às vezes não é nem o inimigo não, mas às vezes ele usa também as suas estratégias para nos colocar medo, porque na África tem o problema da malária. E quando eu chego ali na África, esse já foi meu segundo envio, né? Que a igreja que me enviou, também apoiada pela igreja, todo o respaldo, oração e tudo. Quando eu chego na África, do aeroporto já começaram a avisar que havia um surto de meningite ali. E vocês sabem que a meningite é contagiosa, né? E a gente tinha que ter cuidado, além dos mosquitos, né? Uma vez picado, pode contrair a malária. Então, nós tivemos que ter muito cuidado. E houve problema também, porque de Austrália mandaram um container cheio de comida. As pessoas pensam, Deus cuida, quando Deus chama, Deus cuida. Quando eu cheguei de volta no Brasil, houve uma pessoa que chegou para mim e falou, você deve ter passado fome lá, né, na África. Eu falei, não, foi o lugar que eu comi melhor. Porque o cuidado de Deus é tremendo. Quando Jesus falou, olha, eu estarei convosco todos os dias, até os confins da terra. Eu estarei com vocês. Até os confins da terra? Será que eu falei bem? Parece que me sonou meio... Vamos ler aqui, eu não gosto de falar a palavra... Até a consumação do século, eis que estarei com vocês até a consumação dos séculos, né? Jesus falou. Então, a palavra de Deus é fiel, ela é verdadeira, ela é eficaz. Então, nós não temos que ter medo, é só mesmo a renúncia, é renunciar. E eu sei que nós chegamos lá com toda essa situação, aí prenderam o nosso container, eles prenderam no porto, tinha comida, bacalhau, olha só, bacalhau, carne em latinha, tudo, mas era tudo enlatado, sabe? Algo assim, de tudo, que nos manteve ali 7 meses na África. Foram 7 meses e 11 dias. E eu me lembro que nós tivemos que ficar 1 mês em Maputo. Maputo é a capital de Moçambique, para desenrolar esse detalhe. Então são as lutas, são as barreiras, né? Porque a gente pensa que é tudo, que quando você sai do seu país, tudo vai ser maravilhoso. É maravilhoso. E tem coisas que você vai ver daqui a 2, 3, 4 anos. E tem coisas que Deus permite que você veja já na hora, né?
E eu sei que Deus pôs as suas mãos, o container foi liberado. Primeiro foram as mulheres para o norte de Moçambique, né? Já estou falando do segundo envio. E para vocês verem essa dificuldade, o que nós fomos fazer em Moçambique? Preparar, fazer discípulos. O importante de fazer discípulos em Moçambique é melhor você fazer discípulos e deixar eles lá do que você morar lá. Muitos missionários, inclusive da nossa igreja, nós temos 2 missionárias lá. E daqui de Brasília eu conheço outras missionárias também que estão em Moçambique. Bom, cada um tem o seu chamado, mas eu aprendi com esse grupo que se nós vamos e preparamos obreiros local, você vai ter missionários lá até que Jesus volte. Porque houve aluno que viajou 4, só para chegar no local do seminário, ele teve que andar 4 dias e 4 noites a pé e depois mais alguns dias de ônibus para chegar no seminário. Olha só, e ele foi, chegou alegre, estudou, se preparou para voltar para a aldeia dele lá para pregar o evangelho. Olha só a importância. E o desafio foi grande para mim, porque eu tive que dar geografia, eu nunca tinha dado, e também falar sobre o discipulado mesmo, que já é um tema mais fácil para mim naquela época. E foi uma outra matéria também que eu não me lembro. Foram 3 matérias que eu tive que ministrar neste seminário. Então, são desafios. Agora, quem me capacitou? Deus. Eu estava envolvida na igreja, sim. Trabalhava na igreja, sim. Fiz curso, sim. Mas quem me capacitou ali foi o próprio Espírito Santo, para transmitir a palavra para aqueles alunos. Foi na base entre os 2 cursos, porque foi curso no norte de Moçambique, Nampula, e no sul, que é Maputo, a capital. Foram aproximadamente 300 e poucos alunos que fizeram o curso, do início ao final. E nós vemos, hoje em dia, nós temos uma facilidade incrível, né? Para estudar, para vir. Essa sala podia estar cheia, né? Mas as pessoas estão envolvidas mais no materialismo, nas coisas. Serve ao Senhor, mas quando fala em missões, sair do seu país, sai da zona de conforto. Assim que vocês são vitoriosos, vocês estão dispostos a enfrentar o desafio, né, que Deus tem, porque se a gente for olhar para a vida de Paulo, a vida de Pedro, a vida em Atos, se você ler o livro de Atos, quantas coisas os discípulos, dificuldades os discípulos passaram, e além do mais, apanhavam, né, chicoteados, presos, mas a oração estava sempre em primeiro lugar, né? Me lembrei agora quando foi Pedro e João, né, que estavam presos e a igreja orava. E o que Deus fez? Nós sabemos o que foi que Deus fez. Então a oração em primeiro lugar. E nós tínhamos que orar aí quando prenderam esse contêiner, só foi oração, mandamos carta, só que a carta demorou. Quando a carta chegou aqui, Deus já tinha resolvido, o socorro já tinha chegado. Não é como hoje em dia, né? Hoje em dia está muito fácil, glória a Deus por isso, né? Então, vem outros obstáculos, é verdade, porque a obra sempre vai ser feita assim, com dificuldade mesmo. Olha a economia do nosso país, do mundo, a situação econômica, tudo que nós estamos vendo na televisão hoje, né? É difícil, mas o Senhor tem nos... Eu sempre tenho comigo que a situação financeira, ela não pode atrapalhar a vida de um missionário. Ela não pode. Porque nós cremos num Deus que é dono do ouro e da prata.
E Ele supre, Ele tem suprido as minhas necessidades. A situação econômica da Argentina está péssima, mas Deus tem suprido as minhas necessidades ali, né? Então nós não podemos falar, eu não passei fome porque eu recebi tal oferta. Não, eu não passei fome porque Deus usou fulano de tal e ele me abençoou aqui, foi Deus. Então eu não passei fome porque Deus supriu a necessidade. Vocês me entendem? Porque vocês vão passar. Cada um de nós passamos dificuldades, mas o Senhor está conosco. Então chegamos aí o diretor do curso nos mandou para Nampula, as mulheres. Éramos 4 mulheres, uma enfermeira e 3 missionárias. Ele falou, vocês vão para já ir conhecendo o ambiente e se adaptando. E nós, quando resolver o problema do container, era o diretor do grupo e um médico. Porque eles trabalham na África de fala portuguesa, que são 5 países, né? Moçambique, Angola, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, fala português, e tem mais um país que eu não me lembro agora, me parece que são 5. Então eles trabalham nesses países preparando obreiros local, esse grupo. Então neste ano Deus permitiu que eu fizesse parte, porque Ele já tinha me falado que ia me levar para um lugar mais longe, que ia me dar muitas experiências. E assim foi. Contraí malária, foi a pior malária, que é a falcípora. O sintoma da malária é febre, muita febre, você perde a fome totalmente. E a malária se cura com 3 dias. 3 dias você está curado, mas se ela resiste, você... É muito parecido. Uhum. É um pouquinho diferente, porque a malária, qualquer malária que você contrai, ela pode ser curada com 3 dias, mas tem a profilaxia que não se deve fazer, e algumas pessoas fazem. Nos orientaram para tomar água tônica que tem quinino. Tem, eu acho que 80 miligramas aí de quinino na água tônica, se eu não estiver enganada. Então nos orientaram para tomar, porque se o mosquito nos picasse, a gente não ia pegar malária, mas se pegasse podia resistir. Com o grupo não aconteceu isso, mas comigo aconteceu. Então a malária resistiu. Por quê? Porque eu tinha tomado água tônica com quinino. E quinino é o último medicamento que se dá para a pessoa ser curada de malária. Naquela época, hoje eu já não sei. A mesma coisa? Olha só. É cloroquina primeiro, depois, se a pessoa não sana, não é curada em 3 dias, é o Falsidai, e depois, se não curar, aí é o quinino no soro, porque o quinino é muito forte. Ele pode até matar a pessoa. Então, aí tem que ser no soro, 2 horas para uma dosagem, pingando bem devagarinho. E o Falsidai eles dão com antibiótico, também anti-inflamatório. E eu peguei foram 10 dias de malária e eu perdi 1 quilo, perdia 1 quilo por dia. Eu perdi 10 quilos em 10 dias. Então, mas vem com dores no corpo, assim, aquela debilidade muito grande, você só fica... Bem... Pode ser o 3º nível, né, da dengue. Eu nunca peguei dengue, graças a Deus.
Mas então, mas a gente eu sabia que o Senhor estava comigo. E eu pensei inclusive que ia partir ali, porque eu já tinha terminado as minhas aulas. a minha a minha obra acabou, né? Então, aí eu estava no quarto com o soro num cabo de vassoura, porque não podia ir para o hospital por causa da epidemia de meningite. Porque se eu fosse para o hospital debilitada como estava, podia contrair a meningite, porque morria 17 pessoas por dia na região onde nós estávamos. A gente ia para o acampamento dar aula e encontrávamos os funerais, porque eles enrolam num pano branco, e aí vai um na frente, o outro atrás, e vai aquele com o corpo da pessoa, sabe? E aqui, por exemplo, se morre uma pessoa com meningite, lacra o caixão. Para quem não vê. Já está na fila. Foi algo assim que a gente via e só pedia misericórdia para o Senhor. Mas Deus nos deu graça. Eu me lembro que naquele quarto ali, Deus preparou uma enfermeira da Assembleia de Deus para ficar comigo. Olha só o cuidado de Deus. Ela ficou comigo, graças a Deus. Eu me lembro que uma tarde eu falei: Senhor, eu não posso nem contar isso para minha família. Eles só souberam quando eu voltei. E que fui para Minas Gerais, e aí eu contei para eles. Então eu falei: Senhor, eu não posso nem contar para minha família. Mandei carta, mas a carta também, quando chegou, a minha malária já tinha curado, né, aqui para a igreja. E aí falei: Senhor, olha, eu sou tua filha, estou aqui, e se o Senhor me curar, porque eu me via muito mal. Minha cabeça, quando eu comecei a tomar o quinino é muito forte, aí fazia zzz, quando eu encostava a cabeça, zzz, aí eu tinha que levantar, não dormia direito. Aí eu sei que eu falei: Senhor, se o Senhor me curar, aonde tu me enviares eu irei. Irei aonde o Senhor quiser. Ou vai ou racha. Aí eu senti a glória de Deus enchendo aquele lugar, o quarto onde eu estava. Foi assim, uma cura assim, quase que instantânea. E assim foi. Depois o Senhor me enviou para muitos outros lugares, assim, Uruguai, até mesmo para implantar igreja, e temos visto frutos também neste lugar. E concluímos o nosso trabalho na África, que era o lugar mais longe que o Senhor falou que ia me enviar. Então, Deus fala também. Deus fala de diversas maneiras. Ele fala através de um vaso, de uma pessoa, de um servo seu. Ele fala através da Bíblia. Eu creio que todos aqui sabem disso. Mas o que nós, que temos o chamado, temos que ter é a convicção. A convicção de que realmente isso está vindo de Deus, esperar a hora de Deus e ser enviado por uma igreja para ter o respaldo. Eu sei que a minha carta não chegou aqui, mas eu sabia que a minha igreja orava por mim todo dia. E ao saber que a minha igreja orava por mim todos os dias, o Espírito Santo sabia da minha necessidade lá. Então ele entrou com providência e me deu força, me deu graça. Né? E sabedoria também. Precisamos de sabedoria, porque às vezes nós queremos fazer as coisas da nossa maneira, principalmente aqueles que têm o chamado para trabalhar com muçulmanos, por exemplo, não é, pastor? Que vocês ouviram muito. Eu não sei se vocês pegaram as palestras na Conacim. Então tem que ter essa sabedoria, essa sensibilidade também, porque nós queremos ver resultado muito rápido, às vezes. Por exemplo, eu estou pastoreando Gualeguay e eu já pastoreei outras igrejas, inclusive no Etinher. E foi um crescimento que tinha domingo, que tinha 50 irmãos na igreja, entre membros e congregados, para Noetinha, que tem 5.000 habitantes,
Era uma benção. E eu cheguei lá, só tinha 10. Para pastorear, 2003. Aham. Um des... É. Gigantesco. Sim. Negros. É. Aham. Um falco. Um carrão grande, assim, oh, estou dentro. É. Era uma festa. O pai do pastor Nicolás, ele me ensinou a entrar com um carro na garagem, porque eu fiz o curso num gol, aquele golzinho bola que eles falam, né? Na época, né? Então, 2002 parece que eu tirei minha carteira de dirigir, habilitação. Então, para eu entrar ali com aquele carro grande assim, ó, porque o golzinho é assim, vamos dizer, mas esse de 74 o modelo. Agora vocês imaginam, um Falcon de 74. Que é isso mesmo? Os vizinhos falavam, nossa, mas como que o missionário te deixou esse carro? E se eu não ficasse com aquele carro, eu tinha opção. Eu ia ficar a pé e não ia ter o carro que eu tenho hoje, que também o pastor Vinícius conhece, mas em relação ao Falco, eles puseram até apelido no meu carro lá de Trovão Azul, quando eles foram. 2 anos e lá vai. 400 quilômetros eu fiz naquela época de... Aí está, irmã, porque se eu não recebesse, depois o Espírito Santo comunicou comigo, que se eu não recebesse aquele carro, eu não ia ter os carros que eu já tive, foi um Voyage primeiro e agora um Polo, né? E que tem sido uma bênção. Não foi empecilho, né? É. Era um mico, né? Aham. Não foi empecilho, não foi. E Deus abençoou, que serviu, a gente ia. Teve uma vez que eu fiquei no campo lá, cheia de poeira, porque o carro não quis andar mais. Mas a palavra era pregada, a gente pregava, a gente ensinava. Foram, eu creio que foram quase 6 anos. Não. Aí depois ele quebrou, que não deu jeito mais. Aí eu fiquei um tempo sem carro, aí o Magnin comprou o Voyage. Aí foi outra coisa. Era outro nível. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, queridos, a obra do Senhor é assim, Deus vai te surpreendendo. Ele te surpreende, né? Mas antes de entrar, de falar do carro, eu estava falando que eu estou em Gualeguaychú, né? Que pastoreei no Etinher. Chegamos a um nível assim de 50 membros. Mas antes de pastorear no Etinher, o Senhor nos levou a Fray Bentos. Quando eu cheguei da África, o Senhor nos levou a Fray Bentos, Uruguai, eu e mais 2 missionárias, num lugar que não tinha, eram poucas as igrejas, e o pastor, presidente do Uruguai, queria implantar uma igreja lá. Eu nunca tinha pastoreado, porque eu pastorei no Etinher depois que nós implantamos essa igreja no Uruguai. Voltando um pouquinho atrás. Sim.
Olha, eu vejo, depende muito da confiança que o líder tem em você. Porque o Reis, o pastor da época lá, falou, pastor, tivemos muitos problemas na viagem. E o pastor Sóstenes não ia conseguir chegar em Noitinha para dar a posse. Então o missionário que estava lá, ele fez de tudo para ir buscar o pastor Sóstenes na fronteira, para me dar a posse em Noitinha nessa época, voltando um pouquinho para responder a sua pergunta. Então ele falou, tem muita importância, porque a Miriam é mulher. Me entende? Então o pastor presidente tinha que me dar a posse lá, que eu ia ser muito bem, mais bem recebida, que se o pastor, se o missionário tivesse passado o cargo para mim, assim, sem... Aí o pastor Sóstenes ele foi buscar na fronteira, chegamos, fizeram o trabalho. A igreja, eu já tinha trabalhado lá, porque foi meu primeiro campo, mas eu fui para ajudar o casal, Josi e Almi, e trabalhava com as crianças e os jovens. Então a maioria me conheciam, me receberam muito bem e me querem bem até hoje, quando eu vou, inclusive até os não crentes, que são vizinhos lá da igreja, eu tenho que ir cumprimentar a todos. E o Falco, esse carro, eles tinham, às vezes eu pedia para os vizinhos, foi uma forma de que eu pude fazer amizade com os vizinhos, porque se eu tivesse... porque se eu tivesse facilidade para entrar com o carro, se eu soubesse entrar com o carro, eu não ia pedir ajuda. Então Deus usa tudo. Entende? Os vizinhos lá são todos evangelizados, porque primeiro eles escutam, porque no templo se põe o som bem, e segundo que o nosso exemplo fala, e nós conversávamos com eles, né? Quando ele sai daqui para ir lá, mesmo sendo brasileiro, que nós somos brancos, negros, existe uma diferença muito grande para chegar lá. Da senhora, o que esses tribunais, igual a mulher, a questão da cor, ou a questão da parte cultural de ser brasileira, de ter uma cosmovisão brasileira, né? Porque hoje é uma Argentina, né? Hoje é algo o mate. Ele mate. Já se adaptou. Mas nas três, de ser mulher, negra e cultura, o que mais pesou? O que mais pesou no início foi a comida, e principalmente na África. Na Argentina nem tanto, porque a carne de lá é uma delícia, né? Substitui a carne, eles gostam muito de batata frita, né? De churrasco, de pizza, de empanadas, que é o nosso pastel aqui, um pouquinho diferente, mas agora na África não, a comida é totalmente diferente. Na África mas eu não tenho muito problema, é diferente. Tem a tal tima. A tima é um angu duro de fubá, mas o fubá é branco, claro. Eu só sei dizer que a comida foi para mim a coisa mais foi difícil, apesar de que, como eu falei no início do container, mas a gente era convidado também para casamento, comíamos lá no acampamento, era uma africana que fazia a nossa comida para a gente levar, porque nós ficamos na cidade, mas a gente passava o dia todo com ele no acampamento e a gente não tinha tempo de cozinhar, eram eles. Aí, fim de semana, eu e a Adriana, que eram as únicas duas que gostamos, né, muito de cozinhar, a gente fazia bacalhau, até cordeiro, eu fiz um pernil de um cordeirinho, porque era a única coisa. Eu comi carne lá de vaca no norte de Moçambique uma vez só, porque o pastor nos convidou, porque
Não tem, porque não deve morrer também, se não deve nem para o povo, né? Então é a timba branquinha com peixinho frito em cima. Então aí a gente tinha que comer. Já em Maputo tinha uma comida amarga, mas como eu gosto de jiló, gosto de tudo isso, para mim era uma delícia. Eu comia com arroz, sabe? Mas já em Maputo a gente tinha opção melhor, mas tudo feito por eles. Você já sabia que, né? Então, agora, enquanto a sua pergunta, eu não sei se eu já respondi, mas pelo fato de ser mulher, assim, a gente encontra, inclusive eu tive encontros fortes lá, com pessoas que falou, você já viu na Bíblia escrito que tem pastora? Aí eu falei para ele, você tinha que estar aqui no meu lugar e não eu tinha que estar lá na África e você aqui, mas você não honrou o que você, o chamado do Senhor na sua vida, por isso que eu estou aqui, mas falei com autoridade no Espírito Santo mesmo. O Senhor me deu essa autoridade, mas hoje somos amigos, irmãos em Cristo, glória a Deus. Mas naquele momento era necessário fazer ele ver que Deus usa quem ele quer. Aí eu falei, você teve a oportunidade de estar aqui no meu lugar, mas você não honrou, e Deus me colocou aqui. C'est fini. Tem que discutir com Deus no momento desse. Ele faz o que ele quer. Então, olha, esse foi um dos encontros, assim, foi pior, foi um e único também. Porque os demais, os irmãos mesmo da igreja, tanto que esse irmão não ficou lá, ele não ficou na igreja. Aí é chato, mas eu ia voltar, ia ligar, pastor, olha, não me aceita aqui, pelo amor de Deus, me leva. Não, aí que eu pus para quebrar mesmo, orando e amém, glória a Deus, e pregando a palavra, discipulando, e ia atrapalhar, Deus tirou. Para eu seguir. E eu falei, aí com poucos dias chegou meu pastor lá. Eu não entendi por quê, mas eu não sei, até eu não sei por que meu pastor chegou. Eu acho que houve algumas trocas. E ele, o que estava acontecendo? Aí eu cheguei para ele e falei, aconteceu isso, 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 e eu falei isso, isso, isso. Ali. Ele não me chamou. Nada. E glória a Deus por isso.